vou tentar ser breve. Sei que deve estar todo mundo com fome, com horário de voo apertado. Pode ir. O Renato pontuou, né, a Câmara Técnica da Saúde, ela era uma câmara multidisciplinar. Eu vou pontuar isso um pouquinho na apresentação. Só para contextualizar um pouco, porque a CT Saúde ela é uma câmara técnica que teve um início tardio, ela sofre um desmembramento, né, mas as ações de saúde elas não iniciam, né, com a Câmara Técnica. As ações de saúde elas se iniciaram, né, o setor saúde e aí todos os entes federados, né, ministérios, secretarias estaduais, secretarias municipais, elas iniciaram, né, tão logo o rompimento foi notificado, foi comunicado, né, e aí essa notificação, eu até trouxe a ficha de notificação aí da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E aí, a partir dessa notificação, a gente tem uma tipificação do evento. Então, assim, é importante a gente trazer para o setor saúde qual que é a concepção, qual que é a tipificação do que de fato ocorreu. Então, para a saúde, e isso também vai, essa tipificação, essa orientação, né, o que é esse evento, o que caracteriza esse evento, vai orientar também qual é a resposta do setor saúde, o que o setor saúde vai ter que mobilizar, né, enquanto resposta para esse evento. Né, então, assim, para a saúde, o que a gente caracteriza, a gente tipifica, né, o rompimento da barragem, ele é a consequência de um acidente de trabalho ampliado que resultou num desastre tecnológico e socioambiental. Então, é essa definição, é essa concepção que orienta a resposta do setor saúde. Pode ir. Eu vou tentar passar um pouquinho isso rápido, porque senão não vai dar tempo de trabalhar tudo isso, mas só, como eu disse, as ações elas iniciaram tão logo o rompimento, né, antes mesmo da organização dessa estrutura de governança, e um desafio que a gente tem, acho que isso já foi dito também pelas pessoas que me antecederam, que a gente tem, né, é como fazer com que toda essa estrutura, esses entes, são 70, não é isso, Eli? São 70 entes governamentais envolvidos nisso. Então, o desafio inicial que a gente tem é aproximar e articular essa estrutura pré-existente, esses entes governantes, com essa estrutura que foi criada a partir do CIF, de modo que, no caso da saúde, a gente consiga desenvolver ações e programas que vão causar um impacto positivo aí na qualidade de vida e de saúde da população. Né? Essas foram as ações imediatas que foram realizadas, né, a formação de uma força-tarefa envolvendo o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, SAMU, as secretarias municipais, estaduais e o Ministério da Saúde. Né. A partir da formação dessa força-tarefa, foi elaborado e implantado um plano de contingência. Esse plano de contingência ele se organizou basicamente na definição do suporte de retaguarda para os municípios, né, principalmente ali em Mariana. Então, a definição dos leitos hospitalares, né, de retaguarda que serviriam para isso. O Hospital João 23 em Belo Horizonte, ele serviu como essa referência. Também para a identificação e implantação do protocolo de atendimento, na classificação do risco e no manejo dos atingidos, né, do atendimento da população atingida. Foi elaborada uma nota técnica, né, com as orientações para o cuidado da saúde. Essa nota técnica foi elaborada pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas, em parceria com o Ministério da Saúde, e foi, né, distribuída para os municípios, para as suas secretarias municipais. Né, e a elaboração de um plano de contingência para garantia de abastecimento e monitoramento da qualidade da água para consumo humano. Isso numa perspectiva de garantir o acesso à água, né, e a qualidade dessa água. Pode passar. Aí aqui, por exemplo, com relação à água, na época bem próximo ali do evento, a gente teve várias notícias, as estradas foram bloqueadas, os caminhões-pipas que foram disponibilizados para as cidades, para as populações, alguns chegaram a ser saqueados, enfim. E isso, de um modo geral, mostra os impactos desse acidente, do rompimento da barragem para a população de um modo geral. Pode ir. Então, assim, essas ações imediatas, elas tinham como perspectiva, então, um monitoramento, tanto das doenças e dos agravos relacionados e potencialmente relacionados ao desastre, né, um plano de monitoramento da qualidade da água. Com o desenvolvimento dessas ações imediatas, em 2016, a Secretaria Estadual de Saúde, junto com o Ministério da Saúde,
desenvolveu um estudo de caso controle em Barra Longa sobre o perfil epidemiológico da população, exatamente para identificar quais eram as doenças e os agravos, né, relacionados ou potencialmente relacionados com isso. Nesse estudo se identificou 3 principais agravos, né, no município de Barra Longa, já relacionados com o rompimento da barragem, que foi a questão das dermatites, né, e das doenças de pele, um aumento na influenza, que não era identificado. Em Mariana, nós tivemos, no ano de 2016, uma epidemia de dengue no município. Isso nunca existiu, né? Antes não existe relato sobre isso. Né? E também uma questão relacionada ao uso e ao abuso de medicamentos. Né? Uma outra ação, pensando nessa perspectiva de monitoramento, foi a formação de ali está errado, um grupo de trabalho sobre acidentes de trabalho ampliados e desastres. Né? E já nesse momento, isso também foi incorporado na Câmara Técnica, a formação de parcerias com instituições de ensino e pesquisa. Isso é muito importante, pensando nas dimensões do evento, né? Porque a gente ainda não tem ainda muita clareza da totalidade dos impactos na saúde para essa população. Então, as instituições, a Fiocruz, no caso, a unidade dela de Minas Gerais, né, através do Instituto René Rachou, a UFOP, a UFMG, a Universidade Federal do Espírito Santo, todas elas têm aí nos auxiliado para tentar compreender toda a magnitude, os impactos e os possíveis impactos, pensando numa perspectiva de médio e longo prazo. Pode ir. Bom, então, aí entrando um pouco já na organização da Câmara Técnica, depois dessa contextualização, então ela nasce aí como uma Câmara Técnica multidisciplinar, né? Ela era saúde, educação, cultura, lazer, turismo e informação. Ela só foi constituída em dezembro de 2016, né? E aí ela envolvia reuniões mensais com os representantes dos ministérios, das secretarias estaduais e municipais. E já nesse primeiro, o Aloysio, que hoje coordena a Câmara de Comunicação de Educação, ele que era o nosso coordenador, já no primeiro momento da reunião a gente já identificou a necessidade de se desmembrar, de que a Câmara Técnica tivesse um desmembramento e a criação de uma CT da saúde específica diante da complexidade e da complexidade e do acúmulo de questões que precisavam ser observadas no âmbito da saúde, né? Então, o desmembramento foi deliberado pelo CIF em maio de 2017. A primeira reunião da CT foi realizada no dia 24, e aí ela teve como objetivo inicial mesmo a definição da composição e operação. Pode ir. Basicamente, então, essa é a composição da CT Saúde, né? Ela está sob a coordenação da Secretaria Estadual, através do subsecretário Rodrigo Said. A Gilza, que é subsecretária do Espírito Santo, ela está na primeira suplência e eu na segunda suplência. Aqueles são os municípios que compõem a Câmara Técnica, representando os estados, e aí a gente organizou uma estrutura pensando, porque o sistema de saúde ele se organiza e se operacionaliza através de estruturas regionalizadas. Você tem os 3 entes federados, mas isso se organiza a partir de estruturas regionalizadas. Então, você tem as regionais de saúde. Elas estão representadas ali, 2 representantes dos conselhos, municipais de saúde, né, os COSENs, e 3 representantes do Ministério da Saúde. Pode passar. Então, assim, uma contextualização dentro do desenvolvimento da CT Saúde, já falei sobre isso, que é com relação ao início tardio dela, mas ainda que o início da Câmara Técnica, né, ele se deu de forma tardia. As ações envolvendo a área da saúde, elas estão e foram desenvolvidas desde o dia 5 de novembro. Né? Nessa perspectiva, a gente tem articulado o funcionamento dessa Câmara Técnica, né, a partir do exercício das funções legais e essenciais do SUS, né, e a elaboração de um termo sem avaliação dos possíveis danos. Essa é uma perspectiva que nos preocupa, porque as ações estão sendo desenvolvidas, mas nós ainda não temos, né, isso está em processo de avaliação, fizemos alguns estudos, mas quando da elaboração do TETAC, nós não tínhamos ainda, né, uma avaliação mais clara de quais eram os possíveis danos à saúde dessas populações.
né? Então, nesse sentido, pensando nessa perspectiva de um exercício das funções legais e essenciais do SUS, a Câmara Técnica da Saúde já, uma das primeiras ações que ela desenvolveu foi a elaboração de uma nota técnica, né, com as sugestões de alteração do TETAC. Isso foi uma demanda do próprio CIF a todas as câmaras técnicas, né? E a gente entendendo que, naquele momento, nós não tínhamos ainda uma avaliação mais concreta de quais eram os danos e os agravos relacionados ou potencialmente relacionados, a gente, então, parte aí para quais seriam as alterações necessárias para o funcionamento, tanto, né, para o cumprimento tanto do acordo quanto para as atividades da Câmara Técnica, né? E isso tem como uma perspectiva exatamente de entender quais são os impactos imediatos, de curto, de médio e longo prazo. Opa, obrigado. Na saúde e principalmente com relação ao tempo de duração desse programa. O prazo estipulado no TETAC para o programa de saúde, ele era de 36 meses. Já com essa avaliação que nós já fizemos, há necessidade de uma ampliação desse prazo por pelo menos 10 anos. Aquela estrutura que eu tinha apresentado, do funcionamento da Câmara Técnica, ela se organizou, principalmente com relação aos estados ali, pode ir para frente. A partir da criação, então, desses grupos técnicos regionais em Minas Gerais. Todos os municípios, de alguma maneira, relatam ou apontam impactos na saúde da sua população, com complexidades distintas, com demandas distintas, mas, de alguma maneira, todos eles apontam que houve algum impacto na saúde da sua população. Entendendo essa estrutura de governança do Sistema Único de Saúde e de que forma que a gente poderia orientar, capacitar esses municípios a identificarem quais são essas demandas, qual a complexidade, quais são as estruturas e demandas de resposta necessárias para isso, a gente aproveitou essa estrutura já regionalizada, criamos esses grupos técnicos regionais em Minas Gerais, no Espírito Santo isso está em processo de implantação, e como que esses grupos técnicos regionais eles se organizam? Isso foi feito através de uma deliberação da CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, né? Uma deliberação foi feita em junho, né? Junto com a deliberação já a resolução. A função desses grupos, né, desses grupos técnicos regionais, ela é, essencialmente, orientar os municípios, fazer com que os municípios consigam identificar, de fato, quais são os impactos que ocorreram no campo da saúde naquela localidade, fazendo isso, trazer isso para o planejamento da própria Câmara Técnica, para que a gente, municiado dessas informações, consigamos elaborar um planejamento e um plano de intervenção na área da saúde. Em Minas Gerais, nós identificamos dentro da área afetada, são 3 unidades regionais, né, que é a Unidade Regional de Coronel Fabriciano, a Unidade de Governador Valadares e a Unidade Regional de Ponte Nova. Então, essas 3 regionais, né, estão todos os municípios, a Regional de Coronel Fabriciano são 15 municípios, né, a Unidade Regional de Governador Valadares é composta por 10 municípios e a de Ponte Nova, 9 municípios. Essa composição, esse número de municípios são os municípios atingidos. Né, a Superintendência Regional ela é composta por um número maior de municípios. Então, essa é mais ou menos, né, a estrutura de funcionamento, como que ela se organiza. Quem coordena esses grupos técnicos regionais é o representante daquela unidade regional do Estado, e ele tem como função, então, articular todos os municípios que foram afetados, que relatam ou que apresentam algum impacto na saúde da sua população relacionado ao rompimento da barragem, e desenvolvendo ações que vão desde da assistência à saúde e principalmente a vigilância em saúde, né? Então, tem ali a estrutura de funcionamento, como que ele funciona, né, quais são o regimento dele. Pode
Pode passar isso. Então, tem algumas competências que estão definidas naquela deliberação da CIB, né, são as reuniões mensais, né, então, o objetivo principal é fomentar então, a discussão e levantar as demandas para a Câmara Técnica da Saúde, né, o desenvolvimento de pesquisas aplicadas à saúde pública relacionadas aos desastres, conforme definição da Câmara Técnica da Saúde, né, e acompanhar e apoiar, auxiliando no que for necessário, em conjunto com a Câmara Técnica, as ações de implantação do TETAC. Pode ir. Aqui tem algumas fotos, né? Essa é a primeira reunião que foi feita na regional de Coronel Fabriciano, então todos os municípios daquela regional mandaram seus representantes, né, os secretários ou algum técnico, né, da secretaria. Essa foi a reunião em Governador Valadares, na regional de Governador Valadares, e essa reunião, a primeira reunião em Ponte Nova. Pode ir. Então, assim, resumindo um pouco como que essa estrutura tem funcionado, qual que é a dinâmica que tem se dado dentro desse espaço. Nós temos os grupos técnicos regionais, que têm essa função de dar uma maior capilaridade, um levantamento dessas demandas e da situação de saúde dessas cidades atingidas. Isso alimenta a própria Câmara Técnica, né, dando uma maior capilaridade para essa estrutura, e isso, a Câmara Técnica, então, desenvolve, né, as suas diretrizes, as suas orientações, para que o CIF possa tomar as suas deliberações, para que, em consequência, isso possa ser apresentado para execução por parte da Fundação Renova. Pode ir. Então, esse é o... Pode passar, que você só... Na saúde, então, nós temos 2 programas, né, era um programa, e aí agora ele, com a inclusão do programa de monitoramento da qualidade da água para consumo humano, que foi definido num workshop intercâmaras, ele passou a ser de competência da Câmara Técnica da Saúde, porque para a avaliação da qualidade da água para consumo humano é de competência da saúde, legalmente, então ele foi incorporado. Então, nós temos o primeiro programa, que é esse de atenção integral, promoção, proteção e reabilitação da saúde da população atingida. Ele tem basicamente como objetivos, né, estabelecer um protocolo de monitoramento da saúde da população atingida, direta e indiretamente, né, e a previsão de quais são as medidas e ações necessárias para a mitigação dos danos causados à saúde. Pode ir. A realização de 2 estudos, né, um estudo epidemiológico e toxicológico para a identificação do perfil epidemiológico, produtivo, sanitário, retrospectivo, atual e prospectivo da população direta e indiretamente atingida. Isso tem como, são esses 2 estudos que vão servir de norteadores para que a gente identifique qual era a situação de saúde dessa população antes do rompimento da barragem, qual tem sido a situação de saúde dessa população pós rompimento da barragem e estabelecendo um marco para que a gente possa intervir. Nós não vamos fazer esses estudos, nós não vamos realizar esses estudos para depois intervir. Eles servem de orientadores para que as intervenções possam ocorrer, inclusive, no desenvolvimento desses estudos. A realização, então, de um estudo de avaliação de risco à saúde humana por exposição a contaminantes químicos, né, são as diretrizes do Ministério da Saúde. Pode passar. E tem o programa de monitoramento da qualidade da água para consumo humano, né? Esse foi um programa, então, como eu disse, elaborado a partir de um workshop intercâmaras, né? Ele envolve aí a Câmara de Segurança Hídrica, envolve a Câmara de Participação e Diálogo, né? E ele está sob competência da Câmara Técnica, né? Então, as diretrizes foram estabelecidas por meio de uma nota técnica, e o prazo, né, para avaliação e amostragem e acompanhamento desse plano já está estabelecido, estipulado por 10 anos. Pode ir. Então, um pouco do que a Câmara Técnica já produziu nesse período, né? As sugestões de alteração do TETAC. Nós fizemos uma nota técnica porque foi apresentado para a Câmara da Saúde, enquanto um projeto que poderia ser incluído no programa de saúde, que era com relação à castração, castração de animais de pequeno porte, né? Fizemos, então, aí uma nota técnica com as bases mínimas para a elaboração dos estudos epidemiológico e toxicológico, assim como também para o programa de monitoramento da qualidade da água para consumo humano, bem como também um modelo de relatoria de todas as ações em saúde, ou seja, como que
aquilo que a Fundação identificar como uma ação em saúde, executar, como que ela vai apresentar uma relatoria disso. Um desafio, aí entrando já na parte dos desafios, já finalizando, que a gente entende que está posto para o setor saúde, que é a responsabilização, né, das ações da Fundação Renova e suas mantenedoras, em consonância com os princípios constitucionais e legais do direito à saúde. Isso tem como perspectiva evitar a execução de serviços de forma desarticulada, desordenada e sem a necessária integração entre isso. A Fundação Renova irá desenvolver esse programa, ela irá colocar em prática, seja a partir da contratação de profissionais, por exemplo, do fortalecimento das infraestruturas ou dos insumos e equipamentos necessários para o atendimento da saúde da população, mas isso precisa estar em consonância com aquilo que está prescrito, né, nas regras constitucionais do direito à saúde. Então, evitar exatamente que isso ocorra de forma desarticulada. Um outro desafio seria o modelo de elaboração de diagnóstico de demandas em saúde para os municípios afetados, que é uma função, a Câmara Técnica vai nortear isso para que isso seja implementado junto, a partir dos grupos técnicos e regionais, mas identificar e apontar exatamente quais são os impactos relacionados ou potencialmente relacionados é um desafio muito grande. Mas a gente tem dado conta dele, isso está já em processo avançado. A gente vai ter aí um mapa da situação de saúde dos municípios afetados, muito bem elaborado, com informações muito úteis, né, que vão orientar esse programa. Um outro desafio, então, é o custeio para o desenvolvimento dessas ações. No programa de saúde, nós estamos falando de contratação de profissionais, né, as infraestruturas já existentes, né, e aquelas que potencialmente vão precisar ser constituídas. E um outro é a definição da área de risco e da exposição da população. É uma questão que é muito evidente para a saúde. Um evento dessa magnitude, os impactos dele extrapolam a área demarcada pelas bacias, porque nós estamos falando de uma possível disseminação e circulação por diferentes vias. Esses possíveis contaminantes, eles podem ser disseminados pela água, pelo solo ou pelo ar. Então, esse é um desafio muito grande para a gente, como que nós vamos definir essa área de risco e de exposição da população. Então, por isso que a gente tem se amparado muito nas instituições de pesquisa, para que a gente possa estabelecer um programa, organizar uma estratégia consistente, dando conta da complexidade envolvida. Um outro desafio, que é a manutenção das ações de saúde de modo contínuo, em conformidade com as necessidades identificadas pelos serviços e a partir das demandas da população. Um outro desafio, que seria a inter-relação da saúde com as outras áreas representadas pelas demais câmaras técnicas, considerando a necessidade de ações intra- e intersetoriais. E aí a gente tem chamado a saúde enquanto um programa ou um evento sentinela. Meu colega Wesley aqui estava falando mais cedo das dificuldades que o reassentamento tem enfrentado e o impacto disso, o possível impacto disso na população. Um reassentamento atrasado, ele impacta, por exemplo, a população de Bento Rodrigues no seu adoecimento mental. O programa de retirada de tratamento de rejeitos, o programa com relação à qualidade da água, não sendo feito de uma forma eficiente e eficaz, vai trazer impactos para a saúde da população. Os pescadores também. Isso porque a gente tem como perspectiva um modelo de saúde que entende o processo saúde e doença de uma forma mais global, mais holística. Então, a gente pode pensar, inclusive, nesse programa, enquanto um programa sentinela. À medida que os outros programas não tiverem a sua efetividade, ou tiverem dificuldades da sua implementação, realização, ou não tiverem relacionados com o que, de fato, eles precisam estar, isso vai causar um impacto na saúde da população. Bom, é isso. Aí está a forma de contato com a Câmara Técnica. Eu espero que eu não tenha tomado muito tempo. E a gente conversa depois no debate. Obrigado.
Agora eu passo a palavra para o senhor Aloysio Lopes, coordenador da Câmara Técnica de Educação, Cultura e Lazer. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, como o Sérgio adiantou aqui na exposição dele, a minha participação no CIF, na Câmara Técnica, começou na Câmara Multidisciplinar, em dezembro do ano passado, que era uma Câmara com vários temas, né? Saúde, educação, cultura, lazer, turismo e informação. Claro que observamos desde o início a necessidade de ter um desmembramento para tratar melhor os temas, mas mesmo naquele momento inicial da Câmara de Saúde, nós tivemos a satisfação de conversar bastante com técnicos da saúde, de vários órgãos. Recebemos, na ocasião, um primeiro relatório da Fundação Renova sobre as ações desenvolvidas. Fizemos uma análise crítica daquele relatório, rejeitando, e elaboramos, naquele momento, um modelo de relatório que deveria ser adotado também daí em diante. E também participamos, nessa conformação, do workshop sobre a qualidade da água tratada, que foi realizado em Belo Horizonte, onde discutimos os conflitos existentes nos municípios que captam água do Rio Doce para tratamento e distribuição, com repercussões negativas ainda até hoje, né? A Câmara Técnica, então, específica de Educação, Cultura e Turismo foi instituída em maio desse ano. Tem representantes do Governo de Minas, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Cultura, do Governo do Espírito Santo na área da cultura e agora na área ambiental, da União, representando o IBAMA, e das prefeituras. Nós temos representantes da saúde e da educação desses 4 municípios, Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, além do Comitê de Bacia do Rio Doce, que, a partir da próxima reunião, já tem uma primeira indicação para estar participando conosco. Próximo. Os programas que nós acompanhamos são esses 4. Primeiro, o Programa de Recuperação de Escolas e Reintegração à Comunidade Escolar. Segundo, é o Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística. O terceiro, o Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. E o 4º programa é o Programa de Educação Ambiental, que originalmente é Programa de Educação Ambiental e ações preventivas, esqueci agora, ações de prevenção, de treinamento para emergências, é isso. Nós até tiramos, está escrito ali, né? Preparação para emergências ambientais. Esse programa originalmente era vinculado à Câmara de Rejeitos, e chegamos à conclusão de que a educação ambiental deveria ser tratada nessa Câmara, continuando a Câmara de Rejeitos, responsável pelo programa de preparação para emergências ambientais. Vamos lá? No programa de recuperação de escolas e reintegração à comunidade escolar, são basicamente 5 unidades escolares diretamente atingidas pelo desastre, em Barra Longa e Mariana. No caso de Mariana, no caso de Bento, né, a escola está no local provisório, até que se construa uma nova, na Nova Bento. No caso de Barra Longa, também no local provisório, isso já tem 1 ano e meio, essa provisoriedade. Uma delas, né, em local provisório, a outra foi readaptada e sofreu melhorias, etc. Há um apoio da Renova desde o início do transporte desses alunos, que mudou a localidade de moradia com as novas instalações das escolas. Foi cumprido um programa, um planejamento de reposições de materiais pedagógicos, tantos que foram perdidos nas escolas como complementação de novos, e em comum acordo com a Secretaria de Educação de ambos os municípios, né? E a Câmara Técnica acompanhou isso também, com relatos periódicos das secretarias. O que está em aberto é a entrega da escola infantil de Barra Longa, prevista agora para outubro. Adequação no projeto da escola de Paracatu, já tem um projeto, mas precisa de algumas melhorias que foram solicitadas, dos quais ainda não tivemos retorno. A elaboração de indicadores para o acompanhamento do desempenho dos programas e o fornecimento de equipamentos em substituição a materiais danificados pelo rompimento, que já começou, mas ainda precisa ser complementado. E uma outra ação
em relação à reintegração à comunidade escolar é o apoio psicopedagógico para alunos e professores das escolas impactadas, e já foi detectado, principalmente nesses municípios próximos à barragem que se rompeu, uma necessidade de extensão desse apoio psicopedagógico para todas as escolas do município, não apenas para aquelas 2, 3 ou 5 escolas impactadas que eu citei aqui. Isso porque a repercussão do desastre e as consequências do ponto de vista psicológico e no ensino-aprendizagem se estende via outras relações familiares, de bairro, né, dentro do próprio município. E é uma negociação que está sendo feita, já existe um acordo nesse sentido, e o apoio e a contratação, inclusive, do apoio psicopedagógico, ela foi ampliada agora recentemente e está sendo feita em parceria, então, com as secretarias municipais de educação. Próximo. O programa de apoio ao turismo, cultura, esportes e lazer, ele inicia-se com o diagnóstico dessas áreas nos 39 municípios impactados. Então, esse diagnóstico foi contratado, já foi realizado dentro do prazo previsto de 1 ano. Então, ele fez um mapeamento, né, da área de cultura, esporte e lazer em cada um dos 39 municípios, inclusive com inventário de equipamentos de turismo. Nós estamos agora na fase de validação desses diagnósticos, porque serão necessários alguns ajustes, validação junto aos municípios, que começou a ser feita com um certo atraso pela Fundação Renova, em relação aos prazos pactuados, mas já começou esse mês, e nós, da Câmara, estamos acompanhando, temos até uma reunião agendada para o último dia deste mês, para obter essas informações sobre os ajustes necessários. A partir da validação desses diagnósticos, começa-se, então, a fazer o planejamento, o plano de apoio ao turismo, esporte e lazer nesses municípios. Já existem alguns indicativos no próprio diagnóstico, já existem algumas manifestações de municípios junto à Câmara Técnica e junto à Renova. Então, o nosso desafio na próxima reunião será apresentado pela Fundação as bases mínimas para esses programas de apoio, a Câmara vai discutir, definir as diretrizes, e acredito que, a partir de setembro, já vão estar elaborando esse programa para validação ainda esse ano, para que ele possa ter início, no mais tardar, no início do ano que vem. Existe uma grande demanda em todas as áreas, desde sinalização de turismo, apoio a time de futebol, realização de festivais, né, são ações compensatórias. Okay? Em relação a apoio a esporte, são pequenas iniciativas ainda de apoio a times de futebol, principalmente nas 2 cidades, Barra Longa e Mariana, mas nós entendemos que isso é insuficiente, não é o que está no TTAC, né? No TTAC trata de um programa de apoio a todos os municípios impactados. Então, via diagnóstico e via os programas de apoio, nós vamos discutir a melhor forma de atender essas demandas, visando a compensação. Tem algumas entregas que a Renova nos informou, inclusive contato com associações ligadas ao turismo, né? Os diagnósticos foram feitos com participação dos agentes locais de turismo, membros de conselho, secretários municipais. Próximas etapas, então, como eu já disse, voltando, são as devolutivas que estão acontecendo agora e as definições das bases para elaborar o programa. Próximo. O programa de educação ambiental, né, que originalmente, junto também com ações de preparação para emergências, segundo o TTAC, assinado em março, deveria já ter suas primeiras ações 6 meses após, ou seja, setembro de 2016. Houve um atraso considerável, as informações passadas pela Fundação Renova foram de pequenas ações pontuais em algumas escolas, alguns programas já existentes de outras instituições que estão sendo apoiados, mas nós tivemos já uma discussão dessa situação em várias reuniões, inclusive junto com a Fundação Renova. Está claro que são ações insuficientes, ficou claro que não temos um programa, né, são ações pontuais, isoladas, e combinamos, então, acertamos tecnicamente um calendário e uma metodologia para a construção desse programa de educação ambiental. Ele começa agora, em setembro, aliás, já começou, né, com a preparação disso,
com um mapeamento das experiências em educação ambiental e revitalização da bacia do Rio Doce. Já tem uma chamada pública, que a Renova já divulgou em seu site, enviou também para outros públicos relacionados, inclusive comitês de bacia, e vamos realizar, em conjunto com a Fundação, um seminário, agora final de setembro, 27 e 28, no Parque Estadual do Rio Doce, onde serão apresentadas as 40 experiências selecionadas. Para quê? Para ter uma troca de saberes, saber o que está acontecendo em termos de educação ambiental na bacia, e tem várias experiências que nós sabemos, e, a partir dessas experiências, estabelecer, então, as bases do programa de educação ambiental. É um programa com duração de 10 anos, deve envolver, além dos municípios, os comitês de bacia e todas as instituições e escolas e universidades que atuam nessa área. A Câmara Técnica também trabalha na perspectiva de uma educação ambiental crítica, ou seja, não pode se resumir a pequenos eventos junto a escolas, como, por exemplo, esses programas que estão sendo apoiados atualmente em 2 cidades, e já começamos esse debate, né, conceitual, inclusive, sobre a educação ambiental, para que ele possa ter uma boa base e boas diretrizes, né, para elaborar esse programa. O que acontecerá, então, em outubro, setembro, encontro, em outubro, as diretrizes, mais tardar, em novembro. A proposta de cronograma apresentada à Câmara Técnica é de concluir esse programa, validá-lo, para iniciar a implementação em abril de 18. Nós achamos muito longo o prazo, solicitamos uma redução desse prazo, para que a gente possa concluir essa elaboração e validação em dezembro deste ano. Ok? Próximo. Bom, isso aí são visitas técnicas que a Câmara realizou no final de julho. Essa primeira foto é na Capela de Gesteira. Essa capela teve mais de 3 metros, né, de inundação de lama. Ela já foi retirada a lama. Já tem uma vigilância da arqueologia e de própria segurança nessa capela, bem como em outras que foram atingidas. Agora está na fase de retirada de parte do forro. Isso faz parte do programa de preservação de bens materiais, que está incluído dentro das nossas atribuições. E o projeto para a recuperação dessa e outras capelas foi apresentado ao Ministério Público Estadual e à Arquidiocese de Mariana, e nós, somente agora, que a Câmara Técnica começou a acompanhar, nos últimos 3 meses. Existem problemas também relacionados a outros bens materiais tombados pelo IEFA, que não estavam contemplados de forma direta no TTAC. A Câmara já elaborou uma nota técnica e o CIF já aprovou também uma deliberação, incluindo outros municípios, além de Mariana e Barra Longa, que têm bens tombados, danificados em decorrência do desastre. Aquela segunda foto foi na Escola Municipal lá de Bento Rodrigues, a Escola Municipal Bento Rodrigues, em Mariana, onde os alunos de Bento estudam, né? É uma instalação boa, mas tem problema com espaço, né? Um imóvel pequeno, assim como o de Barra Longa. Então, você tem muitos problemas com as crianças, crianças e familiares, já impactados pelo desastre, têm dificuldade de espaço para brincar, no caso de Barra Longa, falta espaço até para reunião dos pais, é um tipo de reclamação comum, né, nos dois locais. Em relação ao programa de preservação da memória artística, cultural, tem uma participação, desde o início, uma participação direta do Ministério Público Estadual. E essa relação com o Ministério Público, nós vamos já retomamos agora, e vamos buscar desenvolver algumas ações conjuntas, né, como deve ser, e vamos tratar também na próxima reunião, a Câmara vai avaliar a proposta do termo de referência para a contratação do levantamento de bens imateriais na bacia. Nós ainda não nos debruçamos sobre eles, mas isso será feito na próxima reunião, que agora é no dia 31. Como desafio, né, que não consta nessa apresentação, eu acho que o desafio para a Câmara Técnica é desenvolver um trabalho intercâmaras, tem uma profunda relação desses programas compensatórios com outros programas monitorados por outras câmaras, por exemplo, do programa de educação ambiental, com o programa que é monitorado pela CTFLOR, né, de recuperação de nascentes, por exemplo.
o programa de apoio ao turismo com os programas relacionados ao desenvolvimento econômico local, né? E por aí vai, né? E programa cultural, nos programas culturais e de preservação da memória, nós estamos sempre atentos também. Ele tem relação com outros, até porque o Rio Doce é o maior patrimônio cultural da bacia, né? Então, é um desafio para nós acompanhar e interagir com as outras câmaras nessas interfaces. Em relação à ação mais geral dos entes, né, que assinam o TETAC, eu vejo que um grande desafio relacionado a esses nossos programas e aos outros é uma articulação com as políticas estaduais já existentes, né, no sentido de fortalecer essas políticas. Por exemplo, na área de cultura e turismo, tem políticas estaduais consolidadas, né, e de preservação da memória também. E, por último, o terceiro desafio é o engajamento da sociedade e das comunidades, né? Há uma grande resistência quando se fala de Fundação Renova, nós já discutimos isso aqui ontem, né? É um problema que passa não só pela comunicação, mas pela reconstrução da imagem mesmo. E reconstrução da imagem não é marketing, são ações concretas, né? E transparência total, né? É o que se exige sempre, né? No caso desses programas que nós estamos monitorando, já há um engajamento inicial de prefeituras e pretendemos um engajamento maior via comitês de bacia no programa de educação ambiental. Inclusive, eu já estou aproveitando a presença dos membros dos comitês, já convidando a todos para esse seminário 27 e 28 na bacia do Rio Doce. Depois vamos passar os detalhes, né, para vocês poderem acompanhar. Então é isso, obrigado. Tiago Cantalice, coordenador de proteção do patrimônio afro-brasileiro da Fundação Cultural Palmares, e o senhor Fernando Viana, coordenador-geral de gestão ambiental da FUNAI. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Então, eu sou Fernando, da FUNAI, aqui de Brasília. Como foi falado pelo Renato, essa Câmara Técnica ela tem a coordenação compartilhada, junto com a Fundação Cultural Palmares. O Tiago está aqui presente também. Nós, da FUNAI, especificamente, trabalhamos também muito em articulação com a nossa coordenação regional em Minas e Espírito Santo, que é responsável por toda essa área, fica sediada em Governador Valadares, Minas Gerais, mas é responsável por toda a área que foi afetada pelo rompimento da barragem de Fundão. Então, a Câmara tem a atribuição de monitorar 2 programas, né? O primeiro deles relacionado a povos indígenas e o segundo a povos e comunidades tradicionais. A gente teve um certo atraso para iniciar efetivamente, formalmente, os trabalhos da Câmara Técnica, que ficou durante algum tempo uma discussão se não valeria a pena justamente criar uma Câmara Técnica para cada um dos programas, mas no final a decisão foi que deveria ser de fato integrado, e em função disso nós nos reunimos pela primeira vez em junho deste ano, né, formalmente. Anteriormente já tinha havido algumas iniciativas. Mais do que isso, acho que é importante frisar de que, desde o início, no caso da FUNAI, né, desde que houve o acidente, o acompanhamento integrado por parte da FUNAI de Brasília e da FUNAI regional sempre aconteceu. A Fundação Palmares também depois vai expor com um pouco mais de detalhamento também. Esteve acompanhando da parte dela. O que não havia era justamente a formalidade da Câmara Técnica integrando estes trabalhos, né? Então, quando a gente fez essa primeira reunião em junho de 2017, fizemos com uma composição que, na verdade, no primeiro momento até incluía outros órgãos, mas a composição atual estão esses órgãos aí: FUNAI, Fundação Cultural Palmares, a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, que isso é um aspecto da execução da política indigenista brasileira, que é a execução da saúde, das ações de saúde indígena. Em momentos pregressos já estavam com a FUNAI, mas desde muito tempo, inicialmente passou para a FUNASA, e desde já há alguns anos é a CESAI que tem essa atribuição.
Então, a articulação entre FUNAI e SESAI, no que diz respeito às questões indígenas, é muito importante também. O MDS está colocado na figura das pessoas que, dentro do MDS, são responsáveis pela Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Acabou de chegar aqui a Vanessa, que é integrante da nossa Câmara. O IBAMA, a Secretaria de Governo da Presidência da República e a CEPIR, por conta, né, de ser a Secretaria Especial de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, que tem um diálogo aí com a Fundação Cultural Palmares no que diz respeito aos quilombos, né? Também temos prevista, né, a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, que são parceiros muito importantes da gente, né, na defesa dos direitos dessas populações. E tem uma questão em aberto, que é uma questão que a gente aproveita até para recolocar neste momento, que é a participação de órgãos estaduais e municipais. Num primeiro momento, a gente tem uma avaliação de que a complexidade das questões que a gente tem para enfrentar, né, e pela natureza, aí eu falo mais especificamente da política indigenista, né, pela natureza da política indigenista, as atribuições estão colocadas mais, de fato, no plano federal, não é? Evidentemente, não há a menor dúvida de que essa integração com órgãos estaduais e municipais pode ocorrer, são desejáveis, e nós estamos abertos a fazer isso. O que a gente não tem clareza é se necessariamente tem que estar presente na Câmara Técnica ou se a gente pode fazer através da integração com outras câmaras técnicas. De todo modo, evidentemente, qualquer órgão de nível estadual e municipal que esteja disposto a participar, nós estamos abertos a conversar e estamos abertos à participação, né? Então é isso, foram 5 reuniões, a primeira em junho, fizemos outras 3 ordinárias e uma extraordinária, que foi justamente porque, como a gente começou meio atrasado, né, nesse processo de revisão do TETAC, a gente fez uma extraordinária para definir um pouco as mudanças, as alterações no TETAC que nós, da Câmara Técnica, gostaríamos de solicitar, e fizemos uma extraordinária focada nesse assunto, bem recente, aí, né, alguns dias atrás. Próximo, por favor. Então, falando especificamente da parte indígena, do acompanhamento do programa que diz respeito a indígenas, nós temos a população Krenak em Minas Gerais, no município de Resplendor, e os povos Tupiniquim e Guarani, que já ficam lá na região da Foz, no Espírito Santo. São 3 terras indígenas, Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velha. Em Comboios e Tupiniquim, o povo Tupiniquim, Caieiras Velha é onde está o povo Guarani, não é? Quem consultar o TETAC, as cláusulas 39 a 45 ou 44, não lembro agora, que é o programa específico de indígenas, vai ver que a lógica que está colocada lá é uma lógica de 2 vertentes, né? Uma delas é a garantia de ações emergenciais e a outra, a construção de planos de ação permanente, né? Para a construção desse plano de ação permanente, nós nos baseamos muito na legislação de licenciamento ambiental, né? A FUNAI entende que esse caso, né, o fato dos povos indígenas terem sido afetados, é uma decorrência de um aspecto mal resolvido da legislação ambiental, que é a seguinte: povos indígenas, né, terras indígenas são incluídas em processo de licenciamento quando o empreendimento está a uma certa distância dessas terras, né? E a distância, no caso de Mariana, em relação às terras, é muito maior. Só que tem esse aspecto que é um rio, que é uma bacia. Então, a gente tem um entendimento de que, claro, se a normativa do licenciamento ambiental previsse, né, a inclusão, esses povos teriam sido feitos estudos prévios, né, que dariam conta de acolhê-los num momento como esse. Como não tem essa previsão, o que a gente tem que fazer é uma espécie de... tudo que se faz em caso de licenciamento ambiental, fazer uma espécie de licenciamento às avessas, né? E o procedimento que há, né, no caso de terras impactadas por empreendimentos, consiste no seguinte: a FUNAI elabora um termo de referência, não é? Apresenta para o empreendedor contrata uma consultoria independente, essa consultoria independente
submetida, né, o nome da consultoria é a FUNAI faz uma análise prévia da característica da consultoria. Com base no termo de referência apresentado, a consultoria apresenta um plano de trabalho para a construção de estudos. Esse plano de trabalho é submetido à população indígena, né, no processo de consulta, de participação. Uma vez aprovado pela população indígena, junto com a FUNAI, então, os estudos têm início para a construção, finalmente, de um plano de ação permanente. É isso que está colocado no TETAC, tanto para o caso dos Krenak como dos Tupiniquim-Guarani, só que tem especificidades aí, né, o modo como a coisa aconteceu até aqui. Aí, retomando um pouco, né, tem a primeira parte, que é das ações emergenciais. As ações emergenciais, no caso dos Krenak, logo depois que aconteceu o acidente, os Krenak já começaram a pleitear a sua, né, de serem contemplados, começaram a reivindicar que eles eram afetados pelo acidente. Inicialmente, e aí tem um aspecto importante também, que é o seguinte, né, os Krenak e também os Tupiniquim-Guarani têm um histórico de relacionamento com a empresa Vale, né, por conta de outros empreendimentos, principalmente pela estrada de ferro, no caso dos Krenak também por uma usina hidrelétrica ali de Aimorés, né, da qual a Vale foi, não sei, participava do consórcio, não sei exatamente. Eu sei que, em função desse relacionamento antigo, os Krenak tiveram esse entendimento e seguem tendo o entendimento de que o relacionamento deles, nesse caso, é com a Vale, né? E, num primeiro momento, então, eles foram cobrar da Vale que eles fossem reconhecidos como atingidos. Não houve, nesse um primeiro momento imediato, não houve isso, mas quando a lama, né, chegou até a terra indígena Krenak, aí sim eles conseguiram, através de manifestações, né, paralisação da estrada de ferro e tal, chamar a Vale para conversar. E, logo depois, né, sei lá, uma semana depois sei lá, 15 dias depois do ocorrido, a Vale celebrou diretamente com a comunidade Krenak um acordo emergencial, né? Então, no TETAC, vocês vão ver que esse acordo ele é trazido para dentro, né? Como o TETAC foi construído no início de 2016 e assinado efetivamente em março, já está colocado ali os termos desse acordo emergencial teriam que ser garantidos, né? O TETAC garante que esse acordo seja honrado até que o plano de ação permanente seja construído, né? E aí estou destacando aí estudos não iniciados, porque, embora a fase inicial de construção do TR, FUNAI junto com os Krenak tenha sido feita, a apresentação do plano de trabalho pela consultoria tenha sido feita, os Krenak até o momento não têm permitido que essa consultoria vá até lá apresentar os estudos para apresentar o plano de trabalho para iniciar os estudos, em função desse entendimento deles, de que a relação deles é com a Vale, e eles não reconhecem, até o presente momento, a Renova como uma interlocutora com a qual eles possam desenvolver um bom relacionamento. Esse é um aspecto delicado que nós temos que trabalhar, temos trabalhado nisso. Eu acho que ele vai demorar um pouco ainda para se resolver, mas a gente está procurando trabalhar nisso. No caso dos Tupiniquim, também houve uma bifurcação aí. Num primeiro momento, também, a Samarco, né, aí já no momento de celebração do TETAC, ainda não existia a Fundação Renova, a Samarco indicava que ela reconhecia que a terra indígena Cowboios era afetada, mas não as outras terras indígenas, Tupiniquim e Caieiras Velhas 2. Então, também com base em manifestações dos indígenas, interrupção dos transportes ali na região da estrada, rodovia e da linha férrea também, foi celebrado pela via judicial, né, porque aí foi uma ação ali de reintegração de posse, a juíza chamou para conversar a empresa e os Tupiniquim. Ali na frente da juíza, eles acabaram celebrando um acordo emergencial em fevereiro de 2016, de natureza bem distinta dos Krenak, que tinha sido com a Vale, com base em outros princípios, né? E aí, só depois de celebrado o TETAC, em junho de 2016, é que finalmente foi celebrado um acordo emergencial no caso das duas outras terras, né? Tupiniquim e Caieiras Velhas 2, e aí também em outros termos, já com a existência da Fundação Renova,
assinam Samarco e Fundação Renova, e os representantes das comunidades. E no caso aí do Tupiniquim, já considerando o conjunto das 3 terras, o processo todo de apresentação de TR, plano de trabalho, apresentação da consultoria, aí já fluiu um pouco melhor, e os estudos, essa consultoria polifônicas tem trabalhado junto aos Tupiniquim e Guarani na construção, então, do plano de ação permanente. Próximo. Bom, em termos de desafios, como tem essa dupla característica, né, das ações emergenciais e da construção do plano de ação permanente, a gente tem uns desafios que é de monitorar o próprio desdobramento das ações emergenciais. E aí, para dar alguns exemplos concretos, estamos falando aí do plano bem das minúcias mesmo do dia a dia das comunidades, né, e de como essas ações emergenciais foram pensadas. Então, no caso dos Krenak, por exemplo, né, foi previsto uma distribuição de água em garrafas plásticas para eles poderem beber água. E isso é feito de uma maneira assim, um acúmulo enorme de garrafas plásticas que vai gerando um acúmulo na comunidade, que a própria ação emergencial que você faz acaba tendo um impacto, né? E aí você tem que lidar com toda aquela quantidade de garrafas plásticas. Aí você tem a questão do sistema de abastecimento de água da terra Krenak também. Num primeiro momento, está previsto no acordo também construção de caixas d'água para fornecer água através de caminhão-pipa. E aí as caixas d'água foram colocadas no primeiro momento no chão, as crianças abriam a caixa d'água, tomavam banho dentro da caixa d'água, os animais, não sei o quê. Bom, agora então temos que subir, levar as caixas d'água, tem que construir. Aí é toda uma série de coisas assim da ordem da minúcia, como eu estava dizendo, que você tem que monitorar, a FUNAI tem monitorado, acompanhado junto com os Krenak a execução dessas ações. Aí essa circulação de caminhões-pipa, em época da chuva, começa a ter problema, não consegue chegar lá porque as estradas estão ruins, aí tem que fazer manutenção de estrada, etc. e tal. Então, esse faz parte, isso é uma dimensão dos desafios que nós enfrentamos. Um outro aspecto é essa intermediação das relações dos indígenas. Eu coloquei ali Vale, Renova e Polifônicas. Como eu falei, no caso dos Krenak, tem muito marcada essa intenção de manter a interlocução com a Vale e até o presente momento ainda não reconhecer a interlocução com a Renova. Validação do interlocutor Renova junto aos Krenak é um desafio. A questão do valor do auxílio emergencial, não é? Como eu disse, no caso dos Tupiniquim, foram 2 acordos emergenciais. Em cada um deles se celebrou um valor a título de auxílio emergencial pago inicialmente pela Samarco e depois pela Renova, né? E esses valores são questionados pelos indígenas. A própria diferença entre o que se paga para os indígenas e para outros afetados não indígenas na região é questionada também. Esse é um aspecto que tem sido enfrentado. A Defensoria Pública tem, junto com a FUNAI Regional, atuado também, Ministério Público, e é algo que também está por ser encaminhado e por ser resolvido. Também a questão das novas famílias, não é? Na medida em que os auxílios, esse valor desses auxílios é definido em função de famílias, muitas vezes se pleiteia, aqui havia uma família aqui, mas o rapaz saiu, casou com uma outra moça e agora tem uma nova família. Então, essa nova família tem que ter um novo auxílio. E essa questão também tem sido enfrentada pelos indígenas, FUNAI, Defensoria Pública, na interlocução com a Renova, né? Uma questão mais pontual, também no caso do Tupiniquim Guarani, é um pleito deles de que sejam feitas, no âmbito desses estudos, com vistas à construção do plano de ação permanente, sejam feitas coletas, né? Coletas de água, coleta de sedimentos, de organismos aquáticos, e acho que isso é um ponto também que está nos demandando, que talvez a gente tenha que nos aproximarmos de outras câmaras técnicas, dialogar com outras câmaras técnicas. Talvez essas coletas estejam sendo feitas por outras instituições, não seja necessário fazer no âmbito desses estudos por essa consultoria. Aí a consultoria Polifônicas nos procura e fala, bom, não estava previsto no TR, a gente vai ter que fazer essas coletas mesmo, e aí é toda uma saia justa e uma coisa que a gente tem que encaminhar, não é?
Ainda, né, estou falando tudo específico de indígenas, daqui a pouco vai ser a vez do Tiago falar, estou falando muito. Uma outra questão que tem no caso dos indígenas são outros povos que, num primeiro momento, não foram imediatamente identificados como atingidos, né, principalmente comunidades Pataxó, que vivem na bacia do Rio Doce, e agora está havendo um diálogo, e a Fundação Renova tem acolhido esse diálogo, juntamente com a FUNAI Regional, de como fazer com que esses outros povos também sejam, que os programas previstos no TETAC os contemple também. E um desafio é esse que também já falei em função da questão das coletas, que é aprofundar a relação com outras câmaras técnicas, e destaquei ali também a questão de recuperação de nascentes, que já é um diálogo que tem sido iniciado com a CTFlor, de se incluir os indígenas também nos programas de recuperação de nascentes, recuperação florestal de maneira mais ampla. É isso. Passamos. E aí acho que já passamos para o Tiago. Oi, Fernando, obrigado. Complementando aqui as falas do Fernando, eu queria dar uma esclarecida que a gente faz uma coordenação compartilhada, mas a nossa CT tem 3 públicos, né? Indígenas, quilombolas e demais povos comunidades tradicionais, que aí envolvem comunidades pesqueiras, os pescadores, quer dizer, né? Então, a gente inicia um pouco tardiamente, a Fundação Palmares, a entrada nos trabalhos aqui previstos no TETAC. E no TETAC é interessante frisar que havia, na cláusula 46, uma afirmação de que a comunidade atingida tinha sido uma comunidade de Mariana, chamada Vila Santa Efigênia. Só esqueci de comentar antes que a CNPCT, que é exatamente o órgão do MDS que cuida de demais povos comunidades tradicionais, se integrou na nossa Câmara Técnica em 2017, mas ela vem realizando esse trabalho desde 2015. Diferentemente da Palmares, que só inicia realmente os trabalhos em 2016. E aí, com base no TETAC e nessa constatação que havia o TETAC, foi elaborado um termo de referência, né, e chegou a ser encaminhado para a Fundação Renova no primeiro semestre de 2016, mas isso tudo sem uma visita técnica. Então, não havia uma constatação que confirmasse que Vila Santa Efigênia era a comunidade impactada, embora ela estivesse em Mariana. Acontece que, em meados de 2016, a Fundação Renova provoca uma reunião na Palmares e apresenta alguns mapas, né, defendendo que não havia impacto na comunidade Vila Santa Efigênia. Enquanto isso, a gente achou por bem, já que não tinha ocorrido anteriormente, fazer um mapeamento de quais comunidades quilombolas estavam ao longo do curso do rejeito, né, e fazer visitas técnicas nas comunidades identificadas, para só então realizar uma retificação do termo de referência. E isso se deu em novembro de 2016, a gente conseguiu mapear 3 comunidades, 2 delas em Minas, né, a Vila Santa Efigênia, que ficava em Mariana, e a família e uma comunidade em Raul Soares, que é chamada família Bernardos, e a última foi Degredo, no litoral norte capixaba, em Linhares. E aí a visita técnica foi interessante, que apesar da proximidade, né, do acidente, apesar de estar no município, quer dizer, do acidente, Vila Santa Efigênia não está no raio, não foi considerada impactada por estar acima, por estar antes do ponto de Barra Longa, né? Então, não sofreu os impactos dos rejeitos. Raul Soares estava, de fato, a comunidade de Raul Soares estava, de fato, distante, né, do leito do rio. Enquanto isso, Degredo, que estava lá no litoral capixaba, foi constatado o impacto devido, entre outras coisas, à proibição da pesca. Foi uma proibição judicial que ocorreu em fevereiro e foi retificada em maio de 2016, né, e ele proibia a pesca até uma profundidade de 20 metros, a pesca marítima, né, até uma profundidade de 20 metros. E isso afetou exatamente a atividade produtiva tradicional da comunidade de Degredo. Pode passar, por favor? Bem, e aí, enfim, essa primeira oitiva que se realizou em Degredo em 2016, diferentemente das outras 2 comunidades que tinham uma ideia muito distante do que tinha sido
o evento, né, a tragédia, tinha na ponta da língua a ideia da repercussão em seu território, né, sabia o que tinha atingido, a proibição da pesca afetou a produtividade tradicional, mas também eles tinham, desde então, uma séria desconfiança da qualidade da água, e aí, enfim, como é natural, evitavam consumi-la, né? E aí isso tinha um outro impacto, que era as famílias que já tinham pouco recurso, deixaram de ter sua atividade produtiva tradicional, a possibilidade de executar essa atividade, passaram agora a ter que comprar água engarrafada, né? E outro problema identificado em novembro era que a Fundação Renova já tinha estado por lá, realizado um cadastramento um pouco aleatório e cadastrado famílias aqui e acolá, né, não atingindo a totalidade dos quilombolas, incluindo famílias que não eram quilombolas, e isso gerava uma tensão entre a comunidade. Por que minha família não está recebendo, enquanto a do vizinho sim, né? Dessa primeira reunião, houve como encaminhamentos centrais, foram os seguintes: a realização do cadastro efetivo, né, das famílias, o desenvolvimento de ações de comunicação social, havia um choque muito grande de informações, e a realização de testes para verificar a qualidade da água, isso incluindo o rio Ipiranga, as lagoas e o lençol freático, né, já que a água vem de poços. E aí, em janeiro de 2017, após essa visita, a gente já encaminha para a Fundação Renova um termo de referência retificado, em que inclui a comunidade de Degredo como sendo alvo de estudos, né, de impacto, estudo de componente quilombola. Embora a Vila Santa Efigênia fosse considerada fora do impacto, devido ao fato de estar na cidade em que ocorreu a tragédia, a gente achou por bem mantê-la como público do programa de comunicação social. 3 meses depois, como previu o termo de referência, é apresentado então pela Renova o plano de trabalho. E aí ocorre uma intervenção bastante produtiva, né, importante, que foi a da Casa Civil, nos alertando para uma coisa que o Renato já falou. O termo de referência e o plano de trabalho, ele tem uma visão de longo prazo, né, ele é um programa, uma ação permanente. A gente precisava também de um plano de ação emergencial. E aí essa nova articulação feita com a Casa Civil foi a que motivou a realização da segunda oitiva. E aí, o que nos causou uma surpresa foi que, de novembro de 2016 a maio de 2017, pouca coisa tinha mudado, para não falar nada, né? Assim, o cadastro aparentemente tinha sido feito, mas as famílias continuavam sem receber subsídio, não tinha sido feito o teste na qualidade da água, enfim, o cenário pouco tinha sido alterado. Entre a participação comunitária também aumentou da primeira reunião para a segunda reunião foi bem mais, a plenária estava bem mais cheia, e as críticas bem mais incisivas, né? Assim, a questão hídrica sendo o carro-chefe junto com a questão do cadastramento. Pode passar, por favor. E aí, a gente foi nesse momento que a gente foi informado pela Renova que a comunidade de Degredo compunha o quadro de populações a serem atendidas pelo programa de organização social. E aí a gente viu a necessidade óbvia de remanejá-la para o programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de povos e comunidades tradicionais, né, que era digamos assim, um espelho do que estava previsto lá no TETAC. Daí, com o encaminhamento dessa segunda reunião, tinha a elaboração do plano emergencial, a formação de uma comissão de monitoramento pelos quilombolas. Isso aí foi interessante, né, porque a gente deu protagonismo a eles, e como a gente não tem essa capilaridade, tal qual a FUNAI, eles passaram a ser também nossos fiscalizadores em loco, e a gente conseguiu fazer uma ponte constante com os membros dessa comissão, né, que entram em contato com a Palmares sempre quando existe a necessidade. E aí, as coisas que já apareciam na primeira oitiva foram reforçadas. Olha, a gente precisa que vocês efetivem o cadastro, que efetivem não, que entreguem os cartões, porque a comunidade disse que já tinha sido cadastrada, que realizem-se os estudos de qualidade da água, mas agora eles pediam também um mapeamento,
verificação de quais seriam as alternativas produtivas frente ao fato de que a pesca estava proibida. Né? Bem, e aí assim, foi uma coisa que a Palmares frisou, olha, se houve alguma modificação interna na Renova, e aí essa questão do cadastro que tinha sido feito entre novembro, no intervalo de novembro e maio, as informações tinham se perdido. E aí a comunidade reclamava com razão do fato de toda vez que iam falar sobre o acidente, sobre o evento, era como se fossem revitimizadas, né? E aí a solução que foi achada no momento, e foi interessante, foi positivo, foi que o cadastramento dessas famílias fosse feito exatamente pela comissão de monitoramento local. Então, em assembleia, os quilombolas elegeram 5 pessoas para compor essa comissão, e essa comissão foi a responsável por fazer o levantamento das famílias que deveriam receber o cartão subsídio, né, considerando que existem naquele território famílias não quilombolas, né, como é comum na maioria dos territórios quilombolas pelo Brasil, além dos quilombolas enfim, casamentos entre pessoas do quilombo e pessoas externas a ele. Então, como decorrência disso, a gente teve alguns movimentos, sim. Uma outra coisa que a gente exigiu foi a entrega de relatórios mensais por parte da empresa responsável pelo plano de ação permanente. Como resultado, a gente teve a entrega do plano emergencial pela Renova agora em julho. Esse plano ainda tem que ser submetido à análise da Câmara Técnica. A gente já identificou a necessidade de complementações, mas a gente não deu essa resposta oficial. Os cartões foram finalmente distribuídos, os cartões subsídios, entre as 111 famílias cadastradas. Isso ocorreu agora em agosto de 2017. Pode passar. E aí surge um novo problema, né, que é o fato de, assim que o pagamento começou a ser feito, na verdade, quando o cadastramento estava sendo realizado e o recebimento do subsídio passou a ser uma realidade palpável, começou a haver um êxodo para aquela comunidade, para o território daquela comunidade. Isso formado tanto por quilombolas que já tinham saído do território, iam tentar a vida em outro local, quanto por pessoas das proximidades, principalmente ali do Pontal do Ipiranga, que também foram atingidas pelo desastre, mas não são quilombolas. E aí está havendo um deslocamento de pessoas para aquele território, tem gente morando, enfim, 3 famílias numa única casa, gente que construiu lona, estão dormindo embaixo de lona com crianças, etc. E a comissão local de acompanhamento que fez o cadastro está passando a sofrer ameaças. Né? E, assim, você tem que me incluir no cadastramento, senão, enfim, ameaça de agressão física, etc. e tal. E aí a gente viu a necessidade assim, da Fundação Renova assumir um papel de um trabalho de comunicação social, especificamente para esse tema do cadastramento, né, de esclarecendo quem é que tem direito a esse benefício, pelo menos nesse programa, porque é claro que as pessoas que foram afetadas ali em Pontal do Ipiranga têm direito ao cartão benefício. Enfim, era uma instância turística que perdeu todos os seus visitantes, então sua fonte de renda. Mas assim tem que ser em outro programa, o programa de organização social, não no programa de povos e comunidades tradicionais. Esse programa é exclusivo para tais povos. E a Fundação Renova, a gente, enfim, entrou em contato com a Fundação Renova exigindo que ela assumisse essa responsabilidade, porque estava recaindo sobre as costas da própria comunidade, né, principalmente da comissão. A gente verifica também a necessidade de uma melhoria na relação com a Renova e com a consultora contratada e responsável pelos estudos e pelos programas de ação permanente, que é a HIP, a consultoria HIP, porque quando a gente solicitou, por exemplo, o encaminhamento de relatórios mensais, a gente fez isso em maio, os trabalhos em campo começaram a ser realizados em junho, mas a gente não tinha recebido até início de agosto nenhum relatório. E aí fomos informados pela HIP que ela tinha repassado a Renova e a Renova não tinha repassado a Fundação Palmares. Então, essa articulação, a gente resolveu que, em relação ao plano emergencial, a gente vai tratar diretamente com a Renova, mas em relação ao plano de ação permanente, a comunicação vai ser direta com a HP, sem a intermediação da Renova. Isso com o acordo deles também.
E aí, entre os outros desafios também está o acompanhamento da execução do Programa de Ação Permanente. A comissão vai nos ajudar nisso, além dos relatórios que vão ser encaminhados, e provocar e garantir que a execução do programa emergencial seja feita, de fato, porque, apesar dos cartões terem sido entregues, a notícia mais recente que a gente tinha é que apenas nessa próxima semana será feito os estudos de qualidade da água. E aí a gente achou por bem, isso enviou em ofício, solicitar que fosse permitido também o acompanhamento de especialistas da Secretaria de Meio Ambiente e também do programa Profágua, que é da Universidade Federal do Espírito Santo, que realiza para poder fazer comparação de resultados, né? Que algum deles, caso, possam ter feito. E, por fim, e é uma questão bastante delicada também, é o fato de a área considerada impactada, ter havido uma ampliação da área considerada impactada no litoral do Espírito Santo, né? Teve estudo do ICMBio que considera que o deslocamento das plumas do rejeito já atinge todo o litoral capixaba e o sul da Bahia. E aí isso implica também em outras comunidades quilombolas sendo afetadas. Ali na região de São Mateus e Conceição da Barra, existe uma quantidade maior, uma quantidade grande de comunidades quilombolas que podem ser consideradas, a depender da interpretação, como impactadas também. E em relação aos demais povos e comunidades tradicionais, a gente vai tentar, enfim, na revisão do TETAC, a gente fez a sugestão de inclusão de um novo programa, a gente dividiu, eu acho que não tem. Tem? Ah, tá, né? A gente, na revisão do TETAC, como haviam duas subseções, uma direcionada ao programa para indígenas e outra para demais povos e comunidades tradicionais, a gente achou interessante subdividir a subseção 1.4, né, deixando uma exclusivamente para quilombolas e outra para os demais povos e comunidades tradicionais, pelo fato da nossa atribuição, né, a atribuição da Fundação Palmares ser limitada às comunidades quilombolas, né? Então, e as demandas são distintas também, né? Então, a gente fez essa sugestão de alteração, a inclusão de um novo programa exclusivo para os demais povos e comunidades tradicionais que acolhem a realidade da bacia do Rio Doce, né? E aí, os até agora identificados são os pescadores artesanais e os garimpadores faiscadores, tá? Acho que é isso, né? A gente quer alguma contribuição? Ainda tem... Ah, tá. Não, só fazer esse comentário do primeiro, assim, então, reforçando uma coisa que o Fernando falou, apesar da instalação recente da Câmara, trabalhos foram desenvolvidos há mais tempo, né? O acompanhamento foi feito por cada órgão à parte, mas a gente agora, com a instalação da CT, né, trouxe essas negociações para dentro dela, mas, assim, existem desafios de caráter que envolve a todos os componentes dessa Câmara, né? E aí temos a questão dos públicos distintos que são por ela abarcados, né? E aí a necessidade de ordenar como é que a gente vai ser o atendimento às suas demandas. Mas, de todo modo, a instalação da Câmara, por si só, ela significa um ganho de organicidade. Ela é um órgão submetido ao CIF, e essa esfera de negociação era uma demanda feita pela Fundação Renova. Não, é isso. Agora, só para finalizar, de fato, né, dois desafios aí mais amplos que diz respeito, acho que todos os órgãos da nossa Câmara Técnica, talvez seja algo mais amplo também, essa questão de que a situação, né, o fato da gente ter que se deparar com esses impactos sobre as populações que nós atendemos, né, indígenas, no nosso caso, quilombolas, no caso do Tiago, isso gera impactos administrativo-financeiros enormes, né, que a gente tem que mensurar e tem que ver como é que a gente encaminha esses impactos, né? Estou dizendo de coisa mesmo do tempo de trabalho dedicado de cada servidor, o número de servidores reduzidos para dar conta da enormidade de tarefas que tem para fazer, realização de viagens muito mais do que normalmente se fazia, etc. e tal, né? Um outro desafio importante, essa temática
de povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ela tem uma característica de que a legislação nacional, né, ela se baseia na Convenção 169 da OIT, em que o princípio da consulta, da participação, é algo muito caro para o trabalho que se faz com essas populações. Nós procuramos incluir essa dimensão em tudo que se refere ao modo de trabalhar na construção, né, dos planos de ação permanente, no próprio monitoramento das ações emergenciais. No entanto, permanece uma questão, que é a questão que nos é cobrado, né, da parte das populações, que muitas vezes eles entendem assim, vocês foram lá em Brasília, vocês celebraram um acordo, e nós? Vocês não consultaram a gente, que acordo é esse? Né? Os termos do TETAC não foram, de fato, dialogados com eles. Então, eu acho que permanece um desafio, que é essa questão da participação das populações na própria governança do TETAC. Eu não estou aqui trazendo nenhuma solução para isso, colocando só uma questão que aparece volta e meia no nosso relacionamento com eles e que eu acho que tem que ser enfrentado. E, por fim, só destacar algo que já ficou claro na nossa apresentação, mas é assim, nós estamos no momento inicial de estruturação da Câmara Técnica, estamos nos esforçando para organizar o trabalho e até para modo de trabalhar, cronograma de trabalho, etc. e tal. E é isso. Obrigado.